Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Pode Ampliar Agro, o lugar onde o conhecimento técnico é acessível a todos. Eu me chamo Lorena Silva, sou engenheira agrônoma e no episódio de hoje vamos falar um pouco sobre os cuidados pré e pós-colheita. Roda a vinheta, produção. Mais um ano se aproximando, mais uma colheita iniciando e os produtores precisam se preparar para a colheita que está chegando. E para contar um pouquinho de como que funciona essa preparação, esses cuidados, para a colheita que está chegando e também depois da colheita, porque o café ele tem as suas fases. Hoje estamos recebendo aqui André Siqueira, ele que é especialista em desenvolvimento de mercado da Yara, agrônomo e apaixonado pelo café. Seja muito bem-vindo, André. Obrigado, Lorena. Obrigado a todos do Instituto Amplier, a vocês que estão em casa nos assistindo. É um orgulho imenso estar aqui. É minha primeira vez num podcast, então é muito legal estar participando por todo esse reconhecimento. Obrigado. Trabalho hoje na multinacional gigante, que é a Yara Brasil Fertilizantes, e com muito orgulho visto essa camisa e também sou filho de produtor rural, colocando na prática todo o aprendizado. Ah, que maravilha! E assim, já vamos começar então, falando um pouquinho sobre a cultura de café, no nosso caso aqui, café conilon, que é o que a gente tem atuado, André? Estamos chegando na colheita e conta pra gente os principais pontos que os produtores precisam ter atenção, resumindo assim, na cultura. O que você pode falar pra gente um pouquinho sobre isso? Perfeito. Eu acho que a gente aprendeu muito na cultura do café conilon nos últimos anos, Principalmente com a seca em 2015 e 2016, com toda a renovação de materiais genéticos, com o advento dos materiais de Rondônia também, e estamos em constante aprendizado com relação à cultura. Tivemos problemas recentes, que até está sendo estudado com a questão do cancro dos ramos do café, essa doença, que está sendo estudado por institutos de pesquisa, e a gente tem aprendido bastante, principalmente nos manejos ali de clones mais resistentes. Mas enfim, para a gente falar de cuidados, de pré e pós-colheitas, a gente tem que pensar em todo o processo da cadeia, desde o começo da safra. Vamos pensar na lavoura já em implantação, a gente precisa ter o devido cuidado da implantação correta, dessa lavoura, com a escolha do material genético, com o preparo do solo, correção do solo. Nós estamos em áreas altamente intemperizadas, solos, que a gente fala solos gastos, solos velhos, com alta acidez, com fertilidade natural baixa. Então a gente precisa preparar esse solo para esses materiais, principalmente os materiais robustos, que estão sendo plantados na nossa região, eles se despontem mais, com material que cresce muito o sistema radicular, a parte vegetativa também. E isso, para chegar lá depois falando de pré-colheita e pós-colheita, temos que ter todo o processo correto de condução dessas lavouras. Por isso que o espaçamento, a escolha do material genético, o tipo da irrigação, a fertilidade, o manejo de nutrição que a gente vai utilizar, ele é muito importante, que culmina em uma vida longa de uma lavoura ou não, Supondo uma lavoura já formada, com todo o processo correto, pensando que um ano de produção se inicia, normalmente o povo acha que o produtor acha que se inicia a colheita, a próxima safra, melhor dizendo, em julho, em junho, após a colheita. Engana, pessoal. A gente está numa época agora, principalmente, de alta demanda nutricional, principalmente de elementos como cálcio e boro, São elementos fundamentais para a diferenciação floral do café. Então, o cuidado pré-colheita, ele começa pensando, eu falando da nutrição, depois a gente fala de outras coisas, nesse cuidado, principalmente do manejo nutricional completo, mas com ênfase nessa diferenciação floral para a formação do tubo polínico, formação do número de flores, viabilidade de grão de pólen. Então cálcio e boro tem uma função muito importante nesse momento agora, E pensando no manejo geral, no pós-colheita, no pré-colheita, nós temos que pensar que todo o processo tenha feito de maneira correta. O quê? Toda a oferta de nutriente que o produtor tenha feito dentro desse ano safra tenha feito de maneira correta. E isso envolve algumas coisas fundamentais. O que seria? Falando em termos de nutrição, algumas épocas são chaves para a nutrição, em que você chegue com uma lavoura muito boa para a colheita. A nutrição ela é fundamental porque se a gente oferta
quantidade correta, na dose correta, né? Fazendo o manejo 4C, a dose, o local, a época, todo correto, nós ofertamos de maneira correta e entregamos uma nutrição bem adequada para a cultura. Em torno de 70% a 80% dos nutrientes, eles têm que ser colocados, por exemplo, entre outubro e fevereiro. Pensando nesse quesito. Por que eu falei primeiro da nutrição? A nutrição, ela é fundamental para que uma planta ela tenha a expressão do seu potencial genético. O fator nutrição é um, fora vários, né? Por que a gente deve fazer essa nutrição correta? Porque a planta, né, ela necessita desse equilíbrio nutricional muito importante para essa fase, né, de produção, e que isso vai ter relação direta com uma resistência da planta, por exemplo, a um estresse fisiológico, a um estresse hídrico, a um estresse de um ataque de praga e doença. Mas a gente tem que fazer tudo isso muito corretamente e muito em conjunto com outros fatores. É manejo cultural, é manejo fitossanitário bem correto. O manejo cultural, pensando também em termos de uma correta poda ou desbrota num pós-colheita para condução correta de número de hastes por hectare, que vai me influenciar num bom pegamento de florada. Lembrando que a gente tenha feito, né, uma nutrição correta ao longo do tempo para que essa planta seja uma planta que expresse o seu potencial genético. Isso é muito importante, tá? Então, a gente precisa agregar o manejo fitossanitário com o manejo cultural. E pensando em manejo fitossanitário, eu acho que é muito importante a gente falar que a gente está num clima tropical com alta pressão de praga e doença. E quando a nutrição ela é chave nesse momento, né, ela é chave para a proteção da planta, praga e doença ataca menos. Isso é óbvio, tá? Além de que materiais genéticos hoje em dia são mais resistentes, principalmente às principais doenças e pragas. Ferrugem e, no caso, cochonilha, para o café conilon. Então a gente tem que procurar o que nesse cuidado de pré-colheita? Que nós tenhamos feito, né, no resumo de tudo, tenhamos feito um correto manejo ao longo do tempo, que seja cultural e que seja fitossanitário, fechando o ciclo de pragas e doenças. A gente precisa fazer isso. Ferrugem é uma doença, né, muito séria para o café, né, e que tem diminuído muito os ataques, porque as infestações, porque a gente sabe que tem clones mais resistentes. Agora, a cochonilha tem sido um problema, né? Recentemente, produtores relatando perda de 30% em lavouras com conta de cochonilhas, né? Até uma cochonilha nova que foi relatada, né, pelo INCAPé. Então, a gente precisa ter uma planta fortalecida, um manejo cultural muito bem feito para que chegue numa pré-colheita com tudo muito bem feito, todo o manejo, que eu tenha tomado a devida providência de ter um número correto de hastes por hectare. E quando eu falo número correto de hastes por hectare, ele varia muito. Sim. Hoje em dia, vamos falar antigamente. Antigamente a gente falava de 12 mil hastes por hectare. Verdade. Hoje em dia, Lorena, a gente está falando em torno de 7.500 a 8.000, com expressão de potencial de produção em torno de 130 sacas, 120 sacas, quando você pega uma média de pelo menos 100 sacas. Né? Então, hoje a gente tem que trabalhar muito corretamente todo o manejo da lavoura, e isso muito envolvido, né, nessa questão de hastes por hectare, tá? Que eu vejo hoje o produtor não olhando muito para isso. E que tudo isso em volta, né, acaba tendo a sua correlação. A aplicabilidade de produtos fitossanitários fica melhor com uma lavoura mais aberta, uma lavoura que tem maior incidência solar, que tem maior ventilação. Né? Então, tudo isso, isso é muito importante para que eu tenha uma expressão genética muito boa de produção e que eu chegue numa pré-colheita com a planta muito bem firme, uma planta muito bem vegetada, que tenha um crescimento da parte aérea para o outro ano feito, né? E que tenha lá os seus frutos no pé, né? Que tenha uma boa colheita em rendimento, no caso, por parte do produtor. E alguns outros manejos importantes também, como desbrota. O produtor precisa de ter tudo isso muito bem feito, além da irrigação também, que não pare de funcionar. O produtor tem costume de parar de irrigar na pré-colheita, exatamente. Então, são alguns dos fatores aqui citados, né? Falei bastante, mas que são bem importantes, falando em pré-colheita, para o produtor se atentar. Fechar ciclo de praga e doença é um dos dos principais pontos, além de a nutrição ser muito bem feita, não pode cessar a nutrição de café e de cultura nenhuma. Não, e mesmo os produtores, eles já conhecendo, né, basicamente o que vem sendo feito, né, você citou aí uma cochonilha nova, né? Então, assim, a gente observa que muita coisa vai surgindo, né? Para o ano de 2024, né, qual é o seu ponto de atenção em principal, assim, para os produtores, para essa safra desse ano? Eu acho que clima, hoje em dia, ele é um ponto importante do produtor a ser
a chamar a atenção, né? O clima hoje muito certo, a gente teve um El Niño muito forte, né? Em que em 2023 eu acho que impactou bastante a safra. A gente vai ter aí provavelmente algumas surpresas, talvez em alguns sistemas de irrigação em que falhou na questão da reposição de água, né? A gente teve uma evapotranspiração muito grande em alguns períodos dos anos, né? Principalmente ali naquela época do El Niño que estava um pouco mais forte. Então o clima ele é muito importante nessa questão, o produtor tem que se atentar. Correção do sistema de irrigação, né? Isso é importante e já é um cuidado inclusive de pós-colheita, né? Passar ali todo o sistema de irrigação para que tudo ocorra bem na uniformidade de distribuição de água e se atentar muito fortemente a isso. O café com limão hoje está muito rentável, né? A gente sabe disso, então tem uma oferta muito boa. O produtor capricha, realmente capricha, não deixe de fazer os seus tratos culturais, os tratos fitossanitários, as adubações corretas que, com certeza, falando em sustentabilidade, hoje em dia é muito necessário ter um correto manejo nessa empresa, né, a céu aberto que é a cafeicultura. Não, e interessante, você falou do preço do café, né? Que a gente observa que esse tanto de estratégia que você citou agora, esse tanto de cuidado, reflete na redução de custos, né? Então, assim, o produtor ele consegue aproveitar melhor o recurso que ele tem disponível. Então, assim, qual consideração você pode fazer quanto a essa redução de custo, né? Perfeito. Hoje, 40% no mínimo de um custo de uma saca de café é mão de obra. Isso do pequeno ao grande produtor, viu, Lorena? Eu já vi isso na prática, né? De quando você tem um manejo correto de condução da lavoura, por isso que lá na implantação, como a gente falou no início, ela é muito importante, a escolha do clone, né? A área, né? E pensando principalmente nesse manejo pós-implantação, o que hoje o produto tem muito custo na lavoura, tirando a parte de colheita, né? Desbrota, dependendo se não tiver um controle correto de haste, o produtor vai ter lá 4 ou 5 hastes num pé de café, não vai ter uma boa produção, porque você vai ter hastes finas, estioladas, que vão tombar, vão ficar mais suscetível à incidência solar. Então, assim, hoje, se o produtor pegar corretamente a condução ali de uma lavoura do início, principalmente essa questão das hastes ali, ele vai ter uma redução muito grande de aplicação ali, principalmente de defensivos, né, de forma geral, e também mão de obra de desbrota, principalmente, tá? Então, acho que é muito importante essa questão da redução de custo e está muito dentro do manejo cultural. O produtor consegue mesmo ter o tato disso, ter a mão disso. André, e considerando o café uma cultura perene, você citou anteriormente, né, os cuidados com poda, desbrota, em algum momento essa lavoura ela precisa de uma renovação. Quais são os cuidados que o produtor tem que ter durante essa renovação? Pergunta fantástica. Eu vejo que é uma das grandes preocupações e dúvidas dos produtores rurais neste momento, ali no pós-colheita, falando de pós-colheita em específico, né? Muitas vezes chega no 4º ciclo da galha, o produtor olha para aquela galha, mesmo que ela está alta, e ele fala, caramba, eu não vou tirar ela não, tem uma massa de folha muito grande. Só que ele tem que pensar, eu acho assim, querido produtor e produtora, a gente tem que pensar na renovação dessa área, né? Como que eu vou fazer? Eu vou fazer a poda normal, que é condução de hastes em produção e brotos embaixo? Dependendo da situação, a gente tem um problema de estiolamento desse broto. Ele não vai ter o atingimento de raios solares correto, ele vai estiolar, a gente vai ter espaçado os ramos de produção um do outro, além de ter um galho fino. Esse é um grande problema. A poda programada de ciclo, Lorena, ela é um dos principais meios de você renovar a área e ter ali a formação de excelentes brotos. Então, dependendo do pós-colheita, o produtor vai ter que talvez tirar uma haste, né? Ali, aquela haste do meio que está atrapalhando a incidência solar para renovação. E ali a seleção correta dos brotos, que normalmente acontece ali em torno de outubro e novembro, a partir do momento que você tem ali uma pequena abertura, né? Ali daquelas galhas mais velhas em que o raio solar atinge a base, né? Atinge a base da planta ali e que a gente consiga ter brotos de melhores qualidade. E assim que colher aquela galha velha, a gente vai ter o corte delas, né? E a renovação de maneira muito mais assertiva daqueles brotos, né? Sem estiolamento, um broto mais firme, um broto que vai ter um potencial de expressar ali a produção de maneira muito, muito maior.
E a gente observa também, eu sei disso, né, mas você vai falar melhor para quem está assistindo, que tudo isso também impacta na qualidade do café, né? Sem dúvida. Então, assim, a gente observa, né, eu estive presente, né, em uma das áreas de demonstração de vocês, que o café, hoje em dia tem concursos, né, medir pontuação, ele aumenta a pontuação. Justamente porque você faz o básico, né, claro, utilizando tecnologia, né? Então, como que você observa também o emprego, né, de todas essas estratégias na qualidade do café? Perfeito. E falando de café Conilon, né, a gente precisa desmistificar isso, Lorena, dessa questão do café Conilon ser bebida ruim, bebida forte, não sei o quê. Tudo muito bem feito, um café Conilon muito bem feito ali no processo final, vamos dizer assim, de colheita, uma colheita muito bem selecionada, uma torra legal, a dose legal ali na diluição. O café Conilon tem um potencial esplendoroso em termos de qualidade de bebida, tá? E como que a gente chega nesse processo de qualidade de bebida, né? Hoje a gente tem alguns conhecimentos, alguns materiais genéticos que se despontam, né, na qualidade de bebida. Um exemplo é o clone A1, é um clone nosso aqui do Capixaba, né, que inclusive não tem por que esconder, né? O pai tem ganhado concursos, inclusive, sim, com esse material genético, né? Com esse material genético que é fantástico, ele tem uma doçura muito alta de Brix, né? Agora, como que a gente forma isso? É o contexto geral, pessoal. É o contexto de uma boa implantação, uma planta muito bem nutrida e que não falte alguns elementos principais ali que vão influenciar em bebida. Potássio é um exemplo, magnésio com a grande responsabilidade de translocação de açúcares para o dreno, para o grão, assim como o boro, entre outros elementos. Mas é a nutrição no geral com foco em alguns nutrientes que vão ter uma função fisiológica muito importante para você ter um grão de melhor qualidade, sabe? Então é o manejo total em que influencia sem dúvida, numa maturação melhor do café, numa peneira maior, numa translocação de fotoassimilados, que a gente chama que é ali a seiva elaborada da planta, que é como se fosse a comida produzida ali na folha que vai para os drenos, que vai para os nossos frutos, que vai entregar uma qualidade melhor. Então, a gente colhendo no ponto certo, vamos pensar aí, pelo menos, eu sei que é difícil, a gente tem muita florada no café, mas se a gente conseguir padronizar ao máximo a questão da colheita, 75%, 80%, 90% de maturação, colher, levar no mesmo dia, ou fazer ele descascado, ou vai para a estufa no mesmo dia, não deixar ter fermentação indesejável no saco, né, de um dia para o outro na roça, que vai influenciar negativamente na qualidade de bebida. São fatores importantes, assim, que a gente tem feito. Começamos 2 anos atrás a fazer isso, logo no primeiro ano meu pai ganhou ali o concurso em Jaguaré. Sim. Foi bem legal, muito emocionante que vocês organizaram ali. Então foi muito legal e isso incentivou muito a continuar e a gente está aprimorando, né, com a ajuda de algumas pessoas. Nosso amigo Mário Zardo lá de Venda Nova do Imigrante tem ajudado bastante também a aprimorar os processos. Ano passado ficamos entre os 30 melhores cafés do Brasil pelo Coffee of the Year, né, na Semana Internacional do Café. Sim. Uma felicidade muito grande também. Imagina o Marildo, né? Não, meu pai ficou muito feliz. Felicidade, não, com certeza. Ele ficou muito feliz. Mas então é isso, a gente tem potencial. Paga-se por isso, pessoal, paga-se por isso. Então assim, compensa, comece pouquinho, vamos melhorar essa visão da questão do café Conilon, que infelizmente ela foi deturpada, sim, né? E a gente precisa melhorar muito esses processos e entregar, que nós temos potencial de entregar uma excelente bebida para o mundo. Exatamente, e aí você falou, né, do concurso, né? É muito importante porque o seu pai ganhou e também as pessoas que viram a oportunidade também de produzir melhor dentro das suas propriedades, né? Então, assim, querendo ou não, gera, né, esse exemplo para quem está, assim, nem faz ideia de que é possível ter uma qualidade no café Conilon, né? Inclusive, mandar um abraço pro seu Amarildo, né? Parabéns de novo, porque o café dele é muito bom, inclusive a gente está tomando ele aqui. Mas, em relação ao concurso, né? Esse concurso foi feito aqui na região, mas eu sei também que vocês têm um concurso individual, né? De vocês ali da Iara. Conta pra gente como que funciona esse concurso e produtor também, como que participa, né? Porque a gente tem curiosidade também de saber. Perfeito. Eu acho assim, falando da primeira parte ali, sim, o exemplo arrasta, né? Exatamente. Vários produtores têm começado esse trabalho também de formiguinha, né? Isso. Começando bem no pouquinho mesmo, bem no baixo, né? Com a qualidade de café.
E falando da Yara, né? A Yara é uma empresa que ela valoriza muito o trabalho do produtor rural. Ela tem no programa para café de modo geral, ela tem um programa chamado Nosso Café, que eu até brinco, né? É uma coisa muito íntima, Nosso Café, trata com muito carinho mesmo, sabe? E nesse programa nutricional Nosso Café, nós temos ali produtos que compõem esse programa nutricional, que ele promove uma alta sustentabilidade da cafeicultura, além de fornecer, além de ajudar na qualidade da bebida do café. Nós estamos falando de produtos que reduzem a acidificação do solo, produtos que entregam maior qualidade final de produto final ali, no caso do grão mesmo, de modo geral, além da qualidade de bebida, emite menos gases de efeito estufa, né? A gente tem essa marca como pioneirismo, a Yara é uma empresa pioneira em termos de pesquisa, né? Então a gente oferta sustentabilidade acima de tudo para o produtor rural, né? Com o programa nutricional Nosso Café. E bem em cima disso, né, a Yara tem esse concurso para valorizar os produtores que produzem café de melhor qualidade, Lorena. Ano passado a gente teve 240 amostras inscritas, se eu não me engano foi esse o valor, bastante gente. Uma pena que a gente não tem para o Conilon ainda, né, mas a gente pode criar alguma coisa nesse sentido, é mais para o Arábica, né, que são premiados ali na Semana Internacional do Café em Belo Horizonte. Mas é uma grande iniciativa, a gente vê uma emoção muito grande do produtor que está ali na final e ele fala, pô, legal, o que a Yara está fazendo de valorizar o meu produto, né? Além de que compradores ali tem no dia, né, para comprar o produto do... Fica uma exposição, né? É uma exposição muito positiva, muito positiva. E aqui localmente para o Conilon também a gente já está vendo isso, essa exposição altamente positiva de empresas que estão promovendo, que seja municipais ali, né, as prefeituras fazendo, que seja outras instituições fazendo a promoção do nosso Café Conilon. Nós temos muito potencial, pessoal, muito potencial, né? Cada ano que passa, o povo do Café Arábica tem sofrido quando não é geada, é seca, alguma catástrofe, né, que tem atingido. As mudanças climáticas atingem muito mais eles, né? A gente pode se... Exato, tem atingido muito mais eles. E aqui no Espírito Santo a gente aprendeu muito com aquela seca, né? Ano passado o produtor hoje mudou muito o sistema. A gente tem mudado os clones, né, que tem aumentado a nossa produtividade. Segundo a Conab, por exemplo, a gente tem uma média de 45 sacas esse ano por hectare para colher. Muito puxado pelos materiais de Rondônia. Média geral, tá? Logicamente, quando a gente pega estratificado norte do Espírito Santo e noroeste, é uma média maior do que a região sul, né? Que também tem crescido bastante na produção. Mas acho que de forma geral é isso, a gente tem muito a crescer, né? A cafeicultura ela é fantástica, ela é uma coisa muito sentimental, é de família, né? E é muito gostoso trabalhar com café, viu? E beber também. Não, beber é melhor ainda. Quem não gosta de café, não vou nem falar, senão vão me bater aqui, tô brincando. Mas assim, eu gosto muito da bebida também. A gente tá no agro, né? Exato. Não tem jeito. E aí você falou um pouco, né, sobre pesquisa e desenvolvimento. Né? A gente acompanha, né, as pesquisas de vocês, o trabalho de vocês no campo. Eu acho incrível e eu acho muito importante porque a gente está passando por essa transformação também, onde a tecnologia está sendo empregada. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre a tecnologia por trás dos produtos Yara. Perfeito. Grande momento para a gente falar, né, da Yara, que como que ela oferta, como que a gente vê os resultados no campo, né? E falando de pesquisa, nós temos um local aqui em Linhares, no CETAF, né? Do Dr. Henrique Paier. Ele esteve aqui, ele falou. Ele falou, né? Legal. Obrigado, Henrique, por toda a parceria. Nós temos lá uma área em condução, né? Em que nós estamos fazendo fertirrigação, né? Que é hoje a maioria dos sistemas dos grandes produtores, né? Dos produtores aqui no norte do Espírito Santo. Em que nós temos ali avaliando fontes diferentes de nutrição, né? Doses diferentes, e com foco principalmente em sustentabilidade. Você pega, por exemplo, uma linha que está em pesquisa ali, é o Yara Rega, né? Yara Rega, ele tem, aí falando um pouquinho das fontes, né? Nitrato de amônio como fontes de nitrogênio, por exemplo, em que acidifica menos o solo, tem um potássio de melhor qualidade, menos salino, menos agressivo ao solo e que dá maior conforto térmico para a planta, enxofre, magnésio, boro e zinco, com equilíbrio nutricional fantástico. Então, por detrás dos produtos Yara, dos resultados que a gente vê no campo, que a gente colhe no campo, tem toda a tecnologia que é empregada e fabricada lá fora, na Europa, né? Então a gente tem hoje nossas plantas na Finlândia, na Noruega, na Colômbia, onde produzem nitrato de cálcio também, e onde a gente traz essa tecnologia para cá e emprega na cafeicultura e temos resultados fantásticos.
E recentemente, a gente está trazendo mais um grande produto para compor o portfólio, que é o Yaramila Complex. Até deixei o bonezinho aqui. É um produto que vem compor dentro da linha Yaramila, né? Com NPK no grão, todos os nutrientes no mesmo grão, tá? São 8 nutrientes computados, né? Nitrogênio, fósforo, potássio, enxofre, magnésio, ferro, manganês e boro, né? Isso é bem completo, né? Bem completo. E tem zinco, mas não está garantido na fórmula, mas enfim, um produto muito completo. Toda a base de potássio dele é sulfato de potássio, formulado 12, 11, 18, NPK mais enxofre, magnésio e os micronutrientes que eu citei, que vem muito para culturas de alto valor, né? Tem, por exemplo, cacau, que são culturas que são sensíveis à salinidade, ao cloro, banana, mamão, né? E até mesmo café, pensando em café de qualidade de bebida, a gente retira todo o cloro do sistema, como por exemplo o próprio Yararega já tem uma grande quantidade de sulfato, pouquíssimo cloro. O Yaramila Complex, basicamente ele não tem cloro, é 100% sulfato de potássio a fonte dele, um produto assim sensacional que a Yara está trazendo para o nosso mercado do Espírito Santo, foco em HFF e também foco no café para as adubações visando qualidade, visando entrega de resultado na ponta. E continuando, só para finalizar com relação às tecnologias, né? Pensando no Yararega, a gente tem hoje uma média de 32 lavouras demonstrativas no Espírito Santo, onde a gente faz ali um campo demonstrativo, além dos resultados que o Henrique está colhendo lá, uma média de 8,7 sacas a mais por hectare. E isso igualando os pontos de nutrientes. Ou seja, a gente está tendo um aproveitamento maior, né, do nutriente e o rendimento muito maior, um produto, a qualidade final de café que o produtor vai ter ali na ponta para vender com maior qualidade. Exatamente, André. E a gente observa a importância dessas ações. E eu gostaria de perguntar para você também quanto à colheita mecanizada, né? A gente sabe que o café hoje tem muitas pessoas fazendo colheita mecanizada, mas a gente tem os pontos positivos e os pontos negativos. Eu gostaria que você falasse um pouco do seu ponto de vista, né? Sua preocupação quanto à colheita mecanizada, né? E os impactos que ela tem no pós-colheita. Perfeito, Lorena. Acho que é um excelente ponto. Como eu falei, né? Eu acho que a mão de obra hoje ela é um gargalo, independente da cultura, independente se o produtor é pequeno ou ele é grande, ou médio ou grande. Eu vejo que a colheita mecanizada e a semi-mecanizada ela é o presente e o futuro. A gente sabe disso. Cada ano que passa está pior, questão de mão de obra, né, e tudo mais. Alguns cuidados eu vejo que o produtor tem que tomar, né? Pontos positivos tem demais, os vários, né? Redução de mão de obra é um dos principais. A questão dos pontos que eu chamo a atenção é o seguinte, eu já vi lavoura que a pessoa que estava cortando os ramos plagiotrópicos, que são aqueles ramos de produção, não estava tomando devido cuidado, estava cortando o ramo que seria de florada para a safra seguinte. Nossa. Então, o produtor, tome bastante cuidado, né, com isso, para a gente não tomar esse prejuízo, né? Ramos ali com 50%, 60% de folhas, né? E 30%, 40% de café só. Então a gente tem que tomar esse cuidado. Talvez esse ramo ele ficaria, esse ramo ele não sairia. Outra coisa muito importante, alguns materiais genéticos, eles dão café ali na haste, né? A gente chama no tronco, melhor dizendo, né? Ou até mesmo, pegando esse gancho, além da colheita talvez ser muito corrida e ficar o café ali no tronco e também nos ramos, uma colheita que talvez não foi muito bem feita, a gente tem um problema seríssimo que pode acontecer no futuro, dentro daquela área mesmo ali nos próximos 2 ou 3 meses, que é uma grande infestação de broca. Aquele grão remanescente no pé, ele vai ser a casa ali para a broca colocar os seus ovos e ter as novas larvas ali e ter brocas assim, em quantidades absurdas que podem ser problemas na safra que é a safra seguinte, que normalmente a gente vê isso aonde? Na época de novembro, né? Quando você tem ali em torno de 60 dias após a florada principal e começa as picadas de prova e vários grãos saindo, e é um grande problema que o produtor tem. Então a colheita, além do prejuízo de deixar café no pé, Lorena, o produtor pode ter um prejuízo extra de várias entradas na lavoura para controlar a broca, né? Broca é uma praga que, dependendo do ano e da condição de clima, ela pode ser ali talvez a praga principal, né? Não é muito comum, mas a gente vê a cochonilha hoje sendo a principal, né, forma ali de ataque, né,
quebrar mesmo a produção do produtor, mas sem dúvida nenhuma a broca ela pode ser um problema, principalmente no bolso do produtor. Nossa. Então, assim, a gente observa que tem que ter muitos pontos de atenção, né, em cada etapa do processo, né, de produção ali do café. Estamos chegando ao final, né, infelizmente o papo está muito bom, né, café, se deixar a gente fala aqui uns 4, 5 episódios, mas estamos chegando ao final desse episódio. André, eu gostaria muito de agradecer a sua presença, mas antes da gente encerrar, eu gostaria que você deixasse um recado para quem está assistindo a gente, principalmente os produtores, né, que são os que utilizam o Yara, tá? Fique à vontade para agradecê-los e fique à vontade, o espaço é seu. Obrigado, Lorena. Mais uma vez, muito obrigado, né? Obrigado ao Instituto Amplier pela oportunidade de colocar a Yara aqui, né, em destaque. Eu falo que é uma empresa fantástica de soluções nutricionais, né, de entrega. Realmente, aqui no Espírito Santo ela é muito bem vista, né? A Yara tem realmente um bom nome aqui no estado. E muito por conta de vocês, produtores, que utilizam de nossas tecnologias, né? A gente fala que nós precisamos entregar valor no campo, né? E eu, como desenvolvimento de mercado da Yara aqui no Espírito Santo, eu busco realmente sempre, junto com os nossos parceiros comerciais, junto com a nossa equipe aqui no Espírito Santo, levar sempre o melhor para vocês, né? Continuem olhando para a lavoura de vocês como uma empresa que está ali a céu aberto, que realmente ela é uma empresa a céu aberto. Então cuidem, Café Conilon está com alta rentabilidade, a gente precisa continuar, né, com esses investimentos gerais. A nutrição ela é um fator importante, mas tem várias outras coisas, né, que elas devem ser levadas em consideração, importantíssimas, né, o manejo cultural, o manejo fitossanitário, para que possamos ter uma sustentabilidade, uma média de produção em que, dependendo da oscilação, talvez ali de preço, algumas coisas, a gente se mantém dentro do jogo de maneira bem firme. Então, sem dúvida, é muito importante vocês continuem firmes ali e aí pode contar com nós da Yara para entregar cada vez mais soluções para vocês. André, muito obrigado pela sua participação, é uma honra receber você aqui. As portas estão sempre abertas, tá? E pode voltar de novo para falar mais aí de café, a gente vai adorar escutar, tá? Muito obrigada a você, muito obrigada, Yara. Eu espero que vocês voltem. Obrigado, Lorena. Obrigado, Instituto Amplier, pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho de café. É uma paixão, uma coisa que eu amo, né? É uma cultura que eu amo mesmo, de coração, como filho de produtor, né? E como desenvolvimento de mercado na Yara. É fantástico trabalhar com essa cultura. Então me chamem que eu venha mais vezes, tá? Com certeza. E eu tenho um mimozinho, como diz, né? Já tô de olho nesse presentinho para vocês aqui. Um bonezinho do Yara Mila Complex, nosso novo produto aqui para o Espírito Santo. Muito obrigada. E uma mochilinha, tá? Olha só, gente, olha só que chique. Peraí que eu tenho que mostrar, né? Peraí. Olha só, muito obrigada, viu, Yara? Muito obrigada a toda a equipe. E as portas estão abertas para vocês. Obrigado. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. O nosso episódio, infelizmente, chegou ao final, mas eu espero que vocês tenham gostado. Então nos acompanhe nas redes sociais, curte, compartilha e até o próximo episódio.